Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Perícia em Foco, nosso programa aqui no canal do YouTube da PCF, e hoje a gente traz um tema aí muito importante para quem gosta de perícia criminal, para você que é perito ou perita criminal, para você que quer se tornar um perito ou uma perita criminal e para quem também atua na persecução penal. Advogados, promotores, magistrados, né, outros integrantes das categorias policiais, enfim, você que vai acabar tendo que trabalhar ou conhecer o Código de Processo Penal, esse tema é importante, é interessante. Nós vamos trazer uma visão sobre a parte da prova, a parte da perícia criminal que está no Código de Processo Penal e as nuances que nós estamos tendo aí nesses últimos anos com as propostas de reformulação do Código de Processo Penal. Então, fique atento a esse vídeo, muito importante, muito legal. Não deixe de deixar seus comentários. Vamos aqui rodar a nossa vinheta. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal da PCF, ao programa Perícia em Foco. Antes da gente entrar no tema do Código de Processo Penal, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal, porque assim você ajuda também a divulgar o material para que ele chegue a mais pessoas, né? E curta também as páginas da PCF no Facebook, a página da PCF no Instagram, o nosso @Perícia Federal, e também aproveite e conheça o nosso site, o apcf.org.br. Lá você vai ter uma série de informações sobre perícia criminal, sobre as atividades da associação e também vai ter acesso a conteúdos muito interessantes. Lá no nosso site você vai ter acesso às nossas revistas, às nossas publicações semestrais da revista Perícia Federal, a última que nós lançamos sobre o sistema de criminalística, 15 anos da implementação. Também, como eu sempre digo, tem um encarte científico, é uma revista qualificada pela CAPES, tem um encarte científico também para você ver o que tem de moderno aí na parte de conhecimento tecnológico, conhecimento científico dos artigos, e tem a nossa lojinha também, a lojinha onde você vai poder encontrar materiais, lembranças, souvenirs da Polícia Federal, da Perícia Criminal, aqui o nosso carro de local de crime, a nossa canequinha. Então, não deixe de curtir, é bem interessante, é uma opção a mais que você tem ao navegar no nosso site. Muito bem, então vamos aqui falar de Código de Processo Penal. Evidentemente que aqui nós não vamos falar sobre uma visão jurídica, discriminar ou destrinçar todos os artigos do Código de Processo Penal. Nós vamos falar aqui sobre a parte que cabe à perícia criminal. Notadamente, o que a gente vai buscar falar aqui é sobre as mudanças que estão previstas no Código de Processo Penal. Mas antes de falar dessas mudanças, vamos contextualizar um pouco do que nós estamos aqui abordando. O que é o Código de Processo Penal? Então, o Código é um compêndio ali, é um compilado de vários artigos, mais de 800 artigos, que vão então falar sobre o direito processual penal. Então ele faz uma dobradinha com o Código Penal. O Código Penal prevê os crimes e determina as sanções desse crime, e o Código de Processo Penal é quem vai organizar o sistema da persecução penal. Em outras palavras, de uma maneira geral, é quem vai organizar o sistema de justiça criminal. Então vai dizer quem são os atores, como eles atuam, né, os limites de suas atuações, os procedimentos que devem ser tomados para que você tenha, ao fim e ao cabo, um julgamento justo do processo penal, para que você tenha, então, a possibilidade de condenar aqueles culpados, mas de inocentar ou não condenar aqueles que são inocentes. Então, todo esse ordenamento, toda essa organização de como deve correr o processo penal é dado pelo Código de Processo Penal. O nosso código, ele é de 1941. Então, óbvio que você que está aqui nos acompanhando já deve ter imaginado aí, poxa, de 1941, né? Quer dizer, é um código bastante antigo e evidentemente que muitas tecnologias, quando a gente fala principalmente de combate ao crime por meio da ciência, então hoje nós temos ferramentas tecnológicas
E não só isso também, a própria criminalidade também se desenvolveu, né? Então hoje você tem crimes que ocorrem em meios digitais, né? Enfim, você tem uma série de questões que são posteriores, bem posteriores a 1941. Então, evidentemente, que há uma necessidade do Código se modernizar. Ele vem se modernizando, ele vem sofrendo alterações ao longo dos anos, né? Tivemos aí várias mudanças em questões mais pontuais do Código de Processo Penal, tivemos em 2004, tivemos em 2008, mas nunca houve uma reformulação geral do CPP, né? Código de Processo Penal para os íntimos CPP, né? Então, nunca houve uma mudança global do Código de Processo Penal. Isso então começou a ocorrer antes de 2010, no Senado da República, quando foi então instituída uma comissão de juristas para definir um novo modelo de Código de Processo Penal, mais moderno, né, que trouxesse os incrementos tecnológicos que nós temos nos dias atuais para o Código de Processo Penal. Então isso foi trabalhado no Senado. Em 2010, o Senado concluiu esse trabalho, o texto foi aprovado nesta casa específica do Senado e foi então encaminhado à Câmara, para que ele pudesse então agora ser discutido na Câmara. Então isso foi em 2010 e nós estamos hoje, né, em 2021, então já se tem aí 11 anos que o projeto tramita na Câmara. Então ele demorou um pouco para ser colocado em pauta, e depois que ele foi colocado em pauta, então ele tem que passar por uma série de comissões, né? Foi feita uma comissão especial para tratar do Código de Processo Penal e desde então ele vem tentando ser construído na Câmara dos Deputados. Mas é uma construção que não é fácil, porque envolve uma série de atores, são muitas sugestões, são muitas ideias, né? E obviamente que então articular, congregar tudo isso sempre tem uma dificuldade a mais, porque os debates são debates muito intensos, né? Enfim, então o fato é que nós estamos em 2021 e a reforma ainda não saiu. O momento atual é da criação de um grupo de trabalho, né, com alguns parlamentares que vão discutir então tudo que já foi falado, tudo que já foi abordado, tudo que já foi discutido nas audiências públicas, nos projetos que vêm sendo apresentados na Câmara dos Deputados e que vão sendo apensados no Código de Processo Penal. Então tudo isso agora vai ser juntado por essa ou por esse grupo de trabalho e eles vão então, a partir de todo esse trabalho produzido e a partir de um relatório que já foi pré-produzido pelo relator da matéria, o deputado delegado João Campos, eles então, em cima desse trabalho, vão tentar chegar num consenso e num texto para que possa ser levado ao plenário da Câmara e ser aprovado. Então, essa é a situação que nós temos hoje de momento. E, infelizmente, né, a situação para a perícia criminal, a situação para o que nós entendemos como ampla defesa, para o contraditório, ela não está uma situação muito favorável, né? Então há uma série de problemas que vêm ocorrendo no Código de Processo Penal e que aqui o objetivo é justamente passar para que vocês tenham conhecimento, para que vocês também se esclareçam sobre esses assuntos, porque infelizmente são assuntos que vão sendo tratados e muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, só vai se dar conta depois que for aprovado ou depois que infelizmente forem colocados em prática e as pessoas vão dizer, puxa, não sabia que era assim, né? Enfim, então o que acontece? Para a gente começar a falar do Código de Processo Penal, a gente tem que lembrar da Constituição Federal, porque o que eu quero falar aqui? Eu quero trazer a questão da prova, né? O objetivo aqui é falar da prova pericial, do conteúdo probatório, da prova científica. Então vejam só, quando a gente traz o Código de Processo Penal e pensa na Constituição, a gente tem que pensar nos direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 5º lá da Constituição, se você pegar o artigo 5º da Constituição, fala dos direitos e garantias fundamentais. E no artigo 5º, se a gente pegar lá o parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz ali que os direitos e garantias expressos nesta Constituição, esses direitos e garantias fundamentais, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o que está querendo dizer aqui? Que dentro do rol dos artigos, dentro do rol dos direitos fundamentais da Constituição,
não são apenas aqueles que estão expressos, mas também outros que podem ser absorvidos em função de tratados, por exemplo, internacionais que o Brasil faça parte. E nós fizemos parte de diversos tratados, por exemplo, Pacto de San José da Costa Rica, enfim, existem vários tratados que foram recepcionados, né, pela nossa Constituição e que falam de uma coisa muito importante que é o direito à prova, o direito ao julgamento justo. É óbvio, você que está aí nos assistindo deve imaginar como é que alguém vai ser condenado sem provas. Então, o direito à prova, né, isso é base fundamental do julgamento justo do processo criminal. Então, embora não exista expressamente, não esteja expresso no artigo 5º da Constituição o direito à prova, já é consenso entre os juristas de que esse direito é um direito implícito. É óbvio que é uma garantia fundamental o direito à prova, porque é esse direito à prova que possibilita, né, entre outros fatores, mas possibilita o direito ao quê? À ampla defesa, ao contraditório. É pressuposto de um processo justo que aquelas pessoas que vão ser eventualmente acusadas tenham direito a se defender, que elas sejam condenadas, caso sejam condenadas, com provas. Então, o direito à prova, ele é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório. Se uma pessoa está sendo acusada, ela precisa saber do que ela está sendo acusada, ela precisa ter acesso aos documentos probatórios para que ela possa fazer sua defesa. Então, os defensores, os advogados, ou mesmo o Ministério Público, quando vai apresentar uma denúncia, tem que ter os elementos probatórios para poder dar seguimento adequado ao processo penal e, evidentemente, o magistrado para fazer o seu julgamento. E essa prova, embora a gente tenha vários tipos de prova, nós temos prova documental, nós temos prova testemunhal, mas nós temos, e tudo isso conforme prevê o Código de Processo Penal, nós temos a prova pericial, que é a prova de natureza científica. Nós sabemos que a doutrina jurídica, ela não define hierarquia entre as provas. Então, para a doutrina jurídica, a prova testemunhal não é mais ou menos importante do que a prova pericial. Mas a jurisprudência, ela tem mostrado claramente que a prova pericial é a rainha das provas, porque ela é baseada em fatos de natureza científica. Então, são fatos científicos que são apresentados ali e que dão, então, essa robustez para uma prova pericial. Então, o Código de Processo Penal, ele acaba valorizando muito a figura do profissional que é responsável na esfera penal para produzir a prova. E quem é esse profissional? É o perito criminal, no caso dos locais de crime, no caso das perícias de natureza criminal. Na verdade, são os peritos oficiais, que a Lei 12.030 já prevê que são peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontologistas. Então, naquilo que não é atribuição da medicina legal, daquilo que não é atribuição dos peritos médico-legistas, você já pressupõe, então, ser o perito criminal. Então, não é à toa que o Código de Processo Penal, mesmo lá em 1941, mesmo numa época em que o mundo convivia com o fascismo, com o nazismo, mesmo naquela época, já se fez um Código de Processo Penal onde ele valorizou, prestigiou a defesa da prova. Por isso que o perito é tão abordado no Código de Processo Penal. Então, se você quer saber o que o perito faz, quais são as atividades que o perito tem, quais são as responsabilidades que o perito tem, vá ali no Código de Processo Penal e veja o capítulo da prova, veja lá o artigo 6º que fala da preservação de local de crime, veja o artigo 158 que fala de toda a cadeia de custódia, veja os artigos 180, enfim, por aí vai, que falam da disciplina judiciária do perito criminal, enfim. Então, é por isso que o Código de Processo Penal, ele diz que o local tem que ser preservado até a chegada dos peritos. É por isso que ele fala de todos os processos de cadeia de custódia para garantir a integridade do conteúdo probatório. É por isso que ele fala que a perícia, né, o exame de corpo de delito, né, o exame pericial nos crimes que deixam vestígios é imprescindível, é indispensável, não podendo suprir a confissão do acusado. Por que o Código está prevendo tudo isso? Porque, embora, como eu falei, não exista uma hierarquia formal entre as provas, sabe-se que uma prova pericial ela tem uma contundência maior do que uma prova documental ou uma prova testemunhal.
Não que essas provas não possam ser usadas, claro que podem, mas a prova pericial ela tem um peso na prática, na jurisprudência, maior. Então a confissão do acusado, por exemplo, não pode suspender a necessidade de uma prova pericial. Por quê? Porque a pessoa pode se acusar para encobrir alguém, porque teve alguma benesse para fazer isso, ou porque teve uma ameaça para confessar um crime. Então você não pode simplesmente, porque alguém diz assim, o culpado fui eu, então não precisa mais fazer perícia. Não, tem que fazer perícia, né? Porque os fatos científicos é que tem que ser trazidos ali para aquela discussão para auxiliar aquilo que o perito tem o dever, que é a justiça. Então o perito não é auxiliar do Ministério Público, não é auxiliar do delegado, o perito é auxiliar da justiça. E isso é garantido pela Lei 12.030, de 2009, que garante a atividade de perícia criminal, autonomia técnica, autonomia científica e autonomia funcional no desempenho das suas funções. Então, quando o perito está executando as suas funções, ele não está subordinado a ninguém, justamente para que ele possa ter a sua subordinação exclusiva aos fatos científicos. Doa a quem doer. Seja o laudo capaz de condenar alguém, seja o laudo capaz de inocentar alguém. Então essa é a beleza do trabalho da perícia, porque é esse trabalho baseado na ciência e na isenção. Um trabalho que pode tanto apontar culpados, mas sobretudo apontar também inocentes, mostrar que aquelas pessoas que eventualmente estão sendo acusadas, ou aquela teoria, ou aquela tese investigativa, não se sustenta. Então essa é a importância do trabalho da perícia. Então são profissionais que vão emprestar o seu conhecimento científico para analisar vestígios de crime, a fim de poder auxiliar, e em alguns casos até determinar, materialidade, ou seja, que crime ocorreu, né, e autoria. Quem foi o responsável por esses crimes, ou quem não foi o responsável por esses crimes. Então é por isso que o Código de Processo Penal prestigia tanto a perícia, né? O Código de Processo Penal diz que os peritos estão sujeitos à disciplina judiciária, então os peritos eles estão sujeitos, naquilo que couber, à mesma suspeição dos juízes, porque isso mostra como eles têm que ser imparciais, assim como o magistrado tem que ser imparcial. Então isso é uma garantia e revela, né, a importância que a perícia tem. A ausência de um exame pericial num crime que tenha deixado vestígio é possível causa de nulidade processual, pode gerar nulidade processual, né? E inclusive se os peritos errarem no seu exame, né, ou seja, uma perícia errada, pode ensejar, pelo Código Penal, o crime de falsa perícia. Então a perícia não é um parecer técnico, porque o parecer técnico, muitas vezes ele é feito sem necessariamente ter um compromisso em acertar. Era um parecer. Um parecer técnico é uma opinião. Olha, eu acho que é, pode ser que você não concorde comigo, mas eu acho que é. Um laudo pericial, ele tem o dever e ele busca trazer a verdade dos fatos, não uma opinião. Não é uma opinião, são fatos que se estão colocando ali. Por isso também tem essa disciplina penal, né, da falsa perícia. Enfim, então isso é como tal o CPP hoje. Precisa melhorar, precisa modificar? Claro, né, a gente tem outros elementos hoje que têm chegado, novos tipos de vestígio, né, tem a questão digital, a questão de tecnologia hoje, DNA, enfim, então é natural que o Código de Processo Penal tenha que se fortalecer. Os procedimentos, né, eram procedimentos muito cartorários, né? A gente vê que hoje você tem formas mais dinâmicas de fazer oitivas, né, formas de processo que estão aí se discutindo, juiz de garantias, investigação defensiva, enfim, são debates necessários, oportunos e válidos. Mas nós entendemos que a parte pericial, sem prejuízo dela poder também sofrer algumas modernizações, não é essa a questão, acho que existem necessidades de se modernizar, mas a essência da perícia tem que ser mantida. Infelizmente, aí vem a notícia ruim, né? Não é isso que está acontecendo. Né? A gente tem visto que o relatório apresentado pelo relator, ele infelizmente tem uma visão bastante distorcida da importância e da relevância da perícia criminal. Inicialmente, porque o relatório pretende subordinar os peritos à autoridade policial, né?
na medida que torna a perícia sem autonomia funcional, né, na medida que retira a autonomia funcional da perícia criminal, né, e na medida que torna a perícia não obrigatória. Se hoje o artigo 158 diz que a perícia criminal é imprescindível nos crimes que deixam vestígios, o novo relatório retirou essa imprescindibilidade. Não é mais imprescindível. Então, na prática, o que o relatório está dizendo? Está dizendo que o perito não tem mais autonomia funcional. Se ele não tem mais autonomia funcional, é que ele pode ser subordinado. Subordinado a uma ordem, subordinado a uma teoria, subordinado a um procedimento. É claro que nós temos que respeitar procedimentos, mas nós respeitamos procedimentos científicos, procedimentos com bases científicas. Nós respeitamos o método científico, né? Mas eu não posso respeitar, a gente não pode estar subordinado a teorias, a teses, a hipóteses criminais. Temos, inclusive, decisões judiciais que garantem essa independência, né? Então, esse é o primeiro ponto. E quando você tira a obrigatoriedade do exame pericial, o que você está dizendo? Está dizendo que eu vou pedir perícia ou vai ser feita a perícia se houver interesse. Se não houver interesse, eu não peço, né? Então o código está sendo transformado ou está sendo trabalhado para que a perícia criminal passe a ser ou deixe de ser uma atividade de auxílio à justiça, imprescindível, sujeita à disciplina judiciária, para ser uma atividade de assessoramento técnico, de mero assessoramento técnico, onde o perito pode ou não ser requisitado e, caso ele venha a ser requisitado, o conteúdo do trabalho dele, o laudo pericial, pode nem ir para o processo, pode sequer ir para o inquérito, pode parar numa gaveta, pode ser jogado no lixo, né? Enfim, então esse é um grande problema. Por quê? Porque isso fere de morte a garantia da ampla defesa e do contraditório. Porque se você priva as partes do acesso à prova pericial, se você priva a defesa, ou mesmo a própria acusação, enfim, mas principalmente a defesa da prova pericial, como que ela vai fazer sua defesa se ela não tem os elementos de prova? Ou se ela não tem elementos de prova que tenham a robustez e a segurança dos elementos periciais? O elemento de prova vai ser o que o vizinho falou? O elemento de prova vai ser o que apareceu no Zap? Esses serão os elementos de prova? O elemento de prova é a convicção de alguma pessoa? Então você precisa de elementos científicos para ter essa robustez. E você vai correr o risco com esse novo código, caso ele seja aprovado, de permitir que as discussões processuais se deem sobre matérias controversas, se deem sobre opiniões, se deem sobre testemunhos, né, que podem ser utilizados para aquilatar o processo, para amplificar o processo, mas você não pode retirar, você não pode se abster de ter o exame pericial, né? Então, isso são coisas muito importantes e que a gente tem que realmente divulgar e mostrar, porque está, obviamente, se caminhando para uma situação muito ruim, caso esse código seja aprovado dessa maneira. Então, a gente, pela associação, tem trabalhado, obviamente, para, basicamente, manter a imprescindibilidade do exame pericial, para garantir a autonomia funcional dos peritos criminais e, evidentemente, para garantir que o trabalho dos peritos, que é o laudo pericial, ele seja obrigatoriamente levado ao processo. Se o Ministério Público não concorda com ele, se o delegado de polícia não concorda com o laudo pericial, ou mesmo se o juiz ele vai desconsiderar o laudo pericial, são direitos que eles têm. Ninguém é obrigado a concordar com o laudo pericial, mas ele tem que estar no processo. Ele precisa estar no processo, porque é isso que garante a transparência, isso que garante a ampla defesa, isso que garante o contraditório. Então é fundamental que a gente preserve esses requisitos, que infelizmente hoje estão sendo retirados. Infelizmente, muita gente não se dá conta disso, não percebe isso, porque o Código de Processo Penal não é uma matéria que está no cotidiano das pessoas, né? Não é uma matéria tributária que envolve todos os cidadãos aí que pagam impostos e todo mês ali tem que pagar o seu imposto. Então, muitas vezes isso passa batido. Só quando realmente a pessoa se colocar numa situação
judicial é que ela vai lembrar do Código de Processo Penal. Só que aí pode ser que seja tarde, pode ser que ela se lembre só quando a prova pericial não for mais necessária. Então, o que isso pode levar? Isso pode levar a pessoas que tenham recursos, que tenham condição enfim, de serem bem assistidas e que tenham conhecimento, de questionar o procedimento, de dizer, olha, feriu-se a ampla defesa e o contraditório. Então, o primeiro ponto é que você vai levar uma discussão ao processo penal que poderá terminar em várias nulidades, porque os procedimentos estão equivocados. E quem tem condição de fazer uma boa sustentação e uma boa defesa vai conseguir, mesmo sendo às vezes culpado, conseguir uma nulidade processual. Então você corre um risco de ter impunidade por um lado. E por outro lado, pessoas menos favorecidas, num país tão desigual como o nosso, infelizmente ainda muito desigual, pessoas menos favorecidas, elas infelizmente talvez não tenham as condições de fazer determinados questionamentos e essas vão acabar sendo condenadas às vezes por convicção. E aí nós podemos ter também um outro lado, que são as condenações injustas, os erros processuais. Então nós teríamos um código que pode levar à impunidade por um lado e à injustiça por outro lado. Então, em pleno século XXI, que nós vivemos aí um desenvolvimento científico tão grande, né, e agora, por conta dessa triste pandemia que a gente passa, mas que, por um lado, também mostra a importância da ciência, né? E hoje todo mundo fala de ciência, todo mundo enche a boca para falar de ciência, pessoas que talvez nunca tivessem dado bola para a ciência, hoje, porque a ciência... E ainda bem que fazem isso, porque é importante mesmo falar bem da ciência, é importante mesmo que a gente fale de ciência, é importante que a ciência faça parte da nossa vida. Hoje a gente vê como é importante ter ciência na nossa vida, não só para vacinas, mas para que a gente possa também melhorar as nossas opiniões, né? Então, o que a gente vê com muita surpresa é que nos dias atuais, onde a ciência está cada vez mais sendo falada, nos dias atuais, onde a gente vê claramente a importância da ciência, nós vemos um sentido contrário na segurança pública. A segurança pública, que também deveria se pautar pela ciência, que também deveria trazer a ciência para dentro dela, a gente vê muitas vezes a segurança pública querendo se dissociar da ciência ou tratar a ciência como um elemento secundário, um elemento de segundo plano, um elemento meramente acessório. E isso a gente vê claramente no relatório do Código de Processo Penal, que está simplesmente rasgando a ciência, empurrando a ciência para debaixo do tapete da persecução penal. Então esse é um grande problema que a gente tem, uma coisa totalmente anacrônica, né, que não faz sentido nos dias atuais. A gente torce, e a gente tem feito ações nesse sentido, para que os nossos representantes no parlamento, e aqui nós temos vários representantes dentro do grupo de trabalho que já mostraram a sua preocupação, as suas considerações importantes sobre prova pericial, sobre ciência, e a gente tem muita esperança de que esses parlamentares possam revisar e rever esses conceitos que estão sendo colocados no Código de Processo Penal. Então a gente tem feito um trabalho junto ao grupo de trabalho que está debruçando o assunto, participamos de várias audiências públicas, né, também, para convencer os parlamentares e alertá-los, porque muitas vezes eles acabam não percebendo esses detalhes, né? Então, para alertá-los sobre a importância, né, de prestar atenção em todos os detalhes do Código de Processo Penal, sobretudo nas questões que envolvem o conhecimento científico, para que a gente não perca a oportunidade, porque essa é uma grande oportunidade. Como eu falei no início do nosso vídeo, essa é uma grande oportunidade que a gente tem de realmente modernizar o Código de Processo Penal, de fazer algo bom para o país, bom para a sociedade, justo, eficiente, sem morosidades desnecessárias, sem burocracias desnecessárias, onde todos os atores da persecução penal possam ter a sua valorização ali, possam ter a sua atuação ali, mas de uma forma em que a gente realmente tenha um resultado bom para a sociedade. Não é esse relatório que está aí. Esse relatório que está aí é um relatório corporativo, né, que tira a ciência da centralidade da persecução penal, coisa que, infelizmente,
né, a gente tem que dizer, é absolutamente incompatível com o período histórico que nós vivemos em pleno século XXI, a gente querer fazer um Código de Processo Penal do século XVIII no tocante a direitos e garantias fundamentais. Certo, pessoal? Então, esse era o nosso abordagem sobre o CPP. Não esqueça de deixar os seus comentários, de curtir o nosso vídeo, de entrar no nosso site. A gente vai fazer aí muitos conteúdos legais para todos vocês. Se vocês também tiverem dicas de assuntos, temas que vocês queiram ouvir, coloquem aí nas sugestões que a gente vai fazer os vídeos. Esses vídeos são para vocês, é para que vocês tenham esse conhecimento da perícia. Então aqui a gente está para atender as demandas que vocês tiverem, ok? Então, grande abraço, até os próximos vídeos.